Barbara Finn, parsley, sage, rosemary and thyme. Eu sou Kátia de Gaia, este é o programa Fator Paranormal, capítulo 84, e eu estou aqui para falar um pouco mais da minha trajetória espiritual e paranormal, que eu tenho contado desde o capítulo número 1, sobre a minha vida dentro da espiritualidade, da paranormalidade, como médium, sensitiva, com os meus oráculos, com a magia divina, com todos os meus trabalhos. E atualmente, nos capítulos anteriores, estou relatando para você a minha viagem ao Egito em 2010, onde experiências maravilhosas ocorreram comigo e que realmente não são comuns com todas as pessoas. Então, como eu tenho um aporte espiritual, eu estou aqui passando para vocês um pouquinho dessas minhas experiências de primeira mão, porque realmente elas são muito pessoais, mas eu resolvi dividir com vocês porque muitas pessoas podem sentir o que eu sinto, podem sentir algo semelhante e ficam confusas. E eu acredito que eu estou aqui contribuindo um pouquinho para o seu crescimento e também para aguçar a sua vontade de ir ao Egito comigo em 2017. Isso mesmo, o programa Enigmas, Fator Paranormal, Kátia de Gaia, Cris de Pascoal levarão vocês ao Egito no ano de 2017. Vale muito a pena, não é mesmo? Então, vamos lá. No capítulo de hoje, eu vou falar de um templo profundamente especial. Quando eu fui para o Egito, o templo que eu esperava conhecer era exatamente o templo que eu vou contar hoje. Templo de Ísis, Philae, que fica na ilha de Agilca. Na verdade, este templo ele foi removido de lugar, né? Porque quando foi feito o canal de Suez lá, ele estava num determinado local do Rio Nilo, aí começaram a acontecer muitas cheias e o templo foi invadido pelas águas do Nilo, pelas cheias, e ele foi levado para um outro lugar, ele foi construído, ele foi direcionado para outro lugar na época de Roma, quando Roma tomou boa parte do Egito, né, que fez, nós sabemos que isso é histórico, então Roma dominou o Egito e Trajano, ele fez até uma abertura, ele faz um templo bem romano para entrar para este templo de uma outra forma, porque tem algumas entradas. E tem o templo de Trajano na frente, já com a parte romana, então mistura o egípcio com o romano. É um templo cheio de nichos, de várias saletas, onde provavelmente as pitonisas, as sacerdotisas do templo de Ísis ficavam reclusas, né? Porque nós sabemos que o templo de Ísis era um templo totalmente voltado para as mulheres, as pitonisas, que são aquelas que tinham a visão, tinham a sensibilidade, a paranormalidade, algum dom paranormal, onde elas profetizavam sobre as cheias, sobre vários temas, vários assuntos ligados ao Egito. Então, este templo, ele também era um templo de arte, de beleza, das belas mulheres, das belas sacerdotisas. E eu acredito que esses nichos nessas pequenas salas serviam justamente de dormitório para essas mulheres, para estas servidoras do templo de Ísis. Ísis, vocês sabem que é a esposa de Osíris e ela era a mãe, né? A grande mãe. Eu tenho uma verdadeira sintonia com esta energia, eu acredito que não é do nada do que se fala, quer dizer, melhor dizendo, ela tem muito para se falar, tem muito para se coletar, pouco se sabe. O que se sabe é o que contam.
mas eu sinto que existe algo muito maior por trás e que pesquisadores, enfim, historiadores não tenham interesse em desvendar desta forma. Então aí cai dentro do misticismo, cai dentro de algumas pesquisas que fogem muitas vezes do padrão. Mas vamos manter o lado sagrado, do sagrado feminino, ligado a Ísis, porque é uma deusa que realmente ela consta dentro do panteão egípcio, dos deuses principais. Vamos então reverenciar. E neste templo, neste dia em particular que eu fiz o passeio no templo de Ísis e também na parte dos núbios, né, em Aswan, a Vila Núbia, muitas coisas extraordinárias aconteceram. Então, ainda a caminho, né, nós saímos do navio, do percurso do Nilo, porque faz parte do cruzeiro. Nós fomos com uma chanuca, né, que é um barquinho que leva até lá. E durante o trajeto, mais ou menos na metade do rio, próximo já ao templo, eu vi uma mulher, né, andando pelas águas, vindo na direção do barco que estávamos. Gente, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei profundamente abalada porque ela era belíssima. E eu me lembro que ela tinha uma veste branca e quando ela abria, era toda plissada e colorida como arco-íris. E era muito brilhante. Eu não conseguia ver muito bem o rosto desse ser, mas eu sentia que era uma energia muito amorosa, convidativa e positiva. E ela flutuava sobre as águas. Então eu sabia que não era alguém deste mundo, e era como se ela estivesse conduzindo este barco até onde nós iríamos. Então, para mim, ali era uma sacerdotisa realmente recebendo, nos recebendo. E eu desci do barco assim, chorando muito, eu fiquei muito emocionada, eu chorei demais porque eu me senti muito tocada pela visão e foi muito linda, linda. Era um ser muito iluminado, então não tinha dúvidas de que realmente algo especial estava acontecendo ali. E ao chegar, minhas pernas elas estavam assim bambas, né, de emoção, tal. E estar ali era um sonho realizado. É algo que quando a gente tem um sonho e realiza, só quem realiza sabe o que eu estou dizendo. E mais, era o lugar principal que você queria estar. Era o lugar que eu queria estar. E ali eu estava, no berço da civilização mais antiga, mais apropriada, mais forte de ligação que eu tenho. E no templo de Ísis. Eu não me assim, meu contentamento, minha alegria, minha felicidade não cabia dentro de mim. É inesquecível. Eu falo, eu me emociono cada vez que eu me lembro e é fantástico. E eu já subindo as escadinhas assim que levavam para o nível, né, para a gente andar ali no templo, eu disse para o guia: eu desejo ir num local aqui no templo que tem tal coisa. Aí ele me olhou, ele falou assim: mas você já esteve aqui? Eu falei: não, eu nunca estive aqui, mas eu sei que fica na lateral do templo. Você pode me dizer como eu faço para chegar? Ele falou assim: você não sabe, mas sabe onde fica? E ele me olhava assim, sabe, com um olhar meio esquisito, né? Essa doida, de repente alguma coisa nesse sentido. E eu fui até este local. É uma espécie de uma pia, de uma pedra, né, cavada, onde era colocada a água e as pitonisas faziam as suas elas profetizavam com água. E eu tirei foto.
Tanto que esta é uma foto principal que eu carrego em celular, né, como tela de fundo, porque esse momento foi mágico. Eu não me vi, não era mais a Kátia de Gaia, e sim aquela que um dia viveu no templo de Ísis. Em algum tempo da história, em algum momento, o meu espírito, ele me disse: isto aqui nos pertence, isto aqui nós vivemos. E eu não tenho dúvidas. E eu me lembro que eu fui até no tempo de Trajano, me sentei com o Carlos Torres, né, com quem eu tinha feito a viagem, e nós fizemos meio que um trabalho ali de conexão, de retrocognição, né, de um padrão de ressonância. Nós tentamos entrar e eu pude ter o suporte daquela vivência que eu tive do barco. E ali o Carlos disse que era uma personalidade, né? Era algo do meu espírito. E eu tive acesso. Então, para mim, foi estar diante de mim, né? Diante do meu eu, num outro momento, numa outra vida, numa outra situação. Então, foi muito mágico. Mais um momento de choro. Vamos chorar, vamos chorar. Eu me emociono mesmo. E foi maravilhoso. Ali também, num outro local, existia um altar de libações. E eu disse, eu fiz aqui. E eu comecei, naquele momento começaram a vir palavras que eu não entendia. Eu ouvia vozes, eu ouvia mulheres ao meu redor, todas fazendo repetições de frases, né? Provavelmente ali dentro da linguagem deles, essa linha muito antiga, essa língua muito antiga, talvez um copta, não sei exatamente, mas eu fui ouvindo, muito antigo, algo que eu não consegui ouvir até hoje. Já busquei alguma coisa na internet, não consegui, mas muito antigo. E quase me coloquei a repetir junto, de tão claro que eu ouvia. E eu vi aquele altar repleto de oferendas, flores diferentes, coisas de ouro. Belíssimo, gente. Muito bonito mesmo. E quando eu adentrei o templo, o guia teve assim o carinho e o respeito, que ele sabia que eu queria fazer um ritual com o pessoal. Quem quisesse participar, eu queria fazer comigo de qualquer forma, por causa do tarô, tudo mais, o tarô egípcio, né, que eu levei para todos os templos, e este em especial, eu queria fazer algo ligado ao ritual de renascimento que é feito em reconhecimento a Ísis, por causa de Osíris, e ela traz esse trabalho. E eu fiz o ritual de renascimento dentro de uma antessala, desses nichos que ali existiam. E tão bondosamente, porque é proibido a gente fazer qualquer tipo de manifestação espiritual, de qualquer tipo de coisa religiosa nesses templos. E o guia tão bondosamente nos ajudou. Então ali eu pude fazer o ritual de renascimento. E eu renasci. Eu renasci sim. Porque depois disso, no próximo capítulo, eu vou contar algo extraordinário que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que este ritual foi a grande mola propulsora para o que aconteceu. Então, eu agradeço muito a sua audiência, agradeço muito as mensagens, a todos vocês que vêm acompanhando este trabalho, assim como os vídeos do Fator Paranormal e do programa Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia, te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu site www.soldegaia.com.br. Será um prazer colocar à sua disposição, como já está, qualquer consultoria, meus atendimentos, com os oráculos, com a magia. Eu estou aqui à sua disposição. Gratidão imensa, gratidão, gratidão. Até o próximo capítulo.
Trees of green and red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Are you going to school?